Olá pessoal, sejam bem-vindas de novo aqui ao canal. Esse canal que é dedicado para você, mulher, você que muitas vezes não tem acesso a um profissional nutricionista e se preocupa muito com as questões relacionadas ao seu emagrecimento, à sua saúde como um todo. E nós estamos aqui sempre para trazer informações atualizadas, informações baseadas no que a ciência tem de mais atual. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aqui, o seu curtir e até mesmo compartilhe este vídeo com alguém que tenha interesse em nutrição, interesse em emagrecimento saudável, interesse em saúde da mulher de um aspecto mais geral, ok? Então vamos ao nosso vídeo de hoje. E o assunto que eu trouxe para hoje, para nós compartilharmos informações, diz respeito ao hipotireoidismo, porque muitas pacientes reclamam: Ana, eu tenho hipotireoidismo e eu não consigo emagrecer. Até que ponto o hipotireoidismo é ou não o responsável por isso? Então vamos falar um pouquinho. Eu quero justamente, como sempre, dividir, compartilhar conhecimento com vocês. Pois bem, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia calcula que cerca de 60% da população brasileira venha a desenvolver alguma alteração na tireoide ao longo da vida. Obviamente, existem sim os fatores genéticos, mas também existem situações que levam um indivíduo a ter alguma disfunção na tireoide. E nós sabemos que a tireoide é importantíssima para manter o nosso equilíbrio fisiológico do organismo, né? E a função principal da tireoide, vocês sabem disso, é secretar os hormônios T4, o hormônio T3, né? E esses hormônios que a tireoide libera são, eles sim, os extremamente importantes para os nossos órgãos vitais, para os nossos rins, fígado, até mesmo coração e o cérebro, né? Para que esses órgãos desempenhem as suas funções adequadamente. E se você está se perguntando, uau, mas existe sim uma relação da tireoide com o cérebro? Sim, existe. A tireoide também, entre outras funções, também ela é responsável pela regulação da homeostase, como a gente fala, homeostase do cálcio, mais especificamente se relacionando ao hormônio da calcitonina. Cálcio, homeostase, equilíbrio, pensem assim que já está o suficiente. Pois bem, eu sempre ouço falar, né? É muito comum na prática clínica, a paciente chega para mim enviada, né, por um médico e ela já chega na consulta dizendo: ai, doutor, eu não emagreço porque eu tenho tireoide. Gente, tireoide todas nós temos, a não ser, obviamente, que você tenha feito algum procedimento de retirada dessa tireoide, né? E nós sabemos, a tireoide é uma glândula localizada na região inferior aqui do nosso pescoço, são dois lobos, né? Um de cada lado, do lado da traqueia, unidos, como se fosse uma borboleta, num formato de borboleta, né? Pois bem, a tireoide funciona a partir do estímulo da glândula hipófise, que essa glândula, eu já falei aqui em vezes anteriores, ela se localiza no nosso cérebro, né? E é essa hipófise que vai liberar um hormônio que vocês conhecem, que é o TSH. Esse hormônio TSH é que vai estimular a produção dos hormônios tireoidianos, que são o T3 e o T4. Hormônios esses
que vocês também devem saber já, que precisam, inclusive e muito, do iodo para serem produzidos de forma adequada. E esse iodo a gente consegue através da nossa alimentação. Pois bem, quando a tireoide não está funcionando adequadamente, ou seja, quando há sim uma alteração, um desequilíbrio na produção, na secreção desses hormônios, nós temos basicamente dois quadros, de hipotireoidismo e o outro quadro, o hipertireoidismo, que são justamente por conta dessas alterações que a glândula sofre. E é preciso, sim, que a gente diferencie o hipotireoidismo do hipertireoidismo. O hiper, pensa comigo, hiper, mais, né, se caracteriza por um excesso na produção desses hormônios, né? Seria uma superprodução dos hormônios tireoidianos. Em contrapartida, nós temos o hipo, né, que é menos, né, que é menor, façam essa relação, que é o mais frequente e o mais fácil também de ser tratado. Já nesse hipotireoidismo, essa produção hormonal, esses hormônios, desses hormônios tireoidianos, cai bastante, cai abaixo do que nós precisamos. E quando você diz para mim que não está emagrecendo, porque existem diversas causas, né? Mas você não está emagrecendo e, doutor, eu tenho hipotireoidismo, é por isso. Na verdade, gente, pode ser que você tenha, sim, hipotireoidismo, mas mesmo que você tenha, o mais provável é que você não esteja seguindo as orientações corretas, as orientações recomendadas pelo seu médico, pelo seu nutricionista, né? Então, não vamos colocar a culpa do não emagrecimento, da dificuldade um tanto maior para a perda de peso corporal na coitada da tireoide, né? É difícil emagrecer no hipotireoidismo? Pouco, sim, é difícil, porque no hipotireoidismo o funcionamento dessa tireoide, ela está mais lenta, ela é mais devagar. E esses hormônios tireoidianos que estão sendo menos produzidos levam a uma diminuição de toda a taxa metabólica do nosso organismo, né? E o que pode acontecer também relacionada a essa perda de peso ou essa não facilidade de perder peso, de emagrecer? No hipotireoidismo há uma tendência na retenção de líquidos, na retenção de água. Por isso, muitas vezes, e é um dos sintomas que a nossa paciente se queixa bastante, é se sentir inchada. A paciente chega e reclama, doutor, eu estou me sentindo muito inchada, o que está acontecendo comigo? Pode ser, sim, resultado do hipotireoidismo que ela apresente. Obviamente, podem ser inúmeras causas que vão ser investigadas. Uma outra questão do hipo, há sim um aumento na dificuldade de queimarmos gordura, né? Como também existe uma maior dificuldade de ganharmos massa magra. Lembram? Massa magra, músculo. E nós sabemos que quem tem mais músculos tem uma tendência maior para queimar a gordura. Então, assim, gente, não vamos colocar a culpa no hipotireoidismo. Ele pode acarretar, pode levar a um aumento de peso? Pode, mas nada significativo. Esse aumento gira em torno de 2 quilos, 1,5 kg, 2 quilos a 3 quilos, quer dizer, não é uma grande quantidade, né? Não é significativo.
E é reversível, obviamente, é reversível quando o paciente começa o tratamento. E é preciso, obviamente, ajustarmos o metabolismo desse paciente que está lentificado. Muitas vezes as pessoas relacionam o hipotireoidismo com a obesidade, mas esse impacto não é tão grande, tão significativo, que faça com que o nosso hipotireoidismo, que a nossa tireoide seja a responsável pela obesidade em si. Claro, nós temos o nosso IMC, que está relacionado ao TSH, mas isso aí o profissional nutricionista vai te explicar, o teu médico vai te explicar direitinho, ok? Mas Ana, quais são os sintomas? O que eu sinto quando eu tenho? Né, me explica? Eu te digo o que eu sinto e tu me explica se isso tem relação ou não com hipotireoidismo. Pois bem, a paciente reclama muito, sente mais sono, sente frio, né? Tem uma menor intolerância ao frio, o cabelo, queda de cabelo mais do que o normal, a unha fica fraca, quebradiça, o intestino já não funciona tão legal, não funciona diariamente, vamos dizer assim, e a constipação é sim um desses sintomas que a paciente reclama, se queixa. A pele fica mais seca, a paciente apresenta problema de memória, uma maior ansiedade e até mesmo algumas vezes quadros de depressão, sim, e de dores musculares, dores generalizadas. Para a gente resumir aqui, o hipotireoidismo tem tratamento, né? É fácil de tratar e se você não tratá-lo, aí ele pode ser, sim, o responsável pela sua dificuldade de perder peso, mas não pela obesidade que talvez você esteja apresentando. Quanto aos exames, então veja bem, primeiro, é muito importante a avaliação dos sinais e sintomas clínicos do paciente. Não são somente exames laboratoriais, exames bioquímicos. Existem esses sinais que eu acabei de relatar para vocês. O exame mais frequente, vamos dizer assim, o principal que o pessoal da área da saúde costuma requisitar é o exame do TSH. Mas acontece o seguinte, esse exame, pessoal, do TSH, ele só dá uma ideia se a pessoa tem ou não uma alteração na tireoide. Ele é, vamos dizer assim, um teste inicial. Nós no consultório pedimos diversos outros exames além do TSH. E entre eles nós temos, e os médicos também costumam requisitar para os pacientes, o T4 livre, o T3 livre. Em alguns casos, a gente solicita ao paciente, inclusive, o T3 livre reverso, mas aí esse já é opcional, porque é um T3 inativo, né? E a gente costuma pedir só nos casos das doenças mais graves da tireoide. Mas assim, temos vários exames, temos o anti-TH, anti-TPO, a própria calcitonina, tireoglobulina, vitamina A, vitamina D, os minerais, não podemos esquecer dos minerais, o iodo urinário, o ferro, o zinco, o manganês, enfim, são uma série. Eu, por exemplo, costumo, dependendo da paciente, mas no geral, assim, eu solicito em torno de uns 19 exames. O ferro também é muito importante, né, para nós avaliarmos o ferro, a ferritina, a saturação da transferrina, enfim, é uma série de exames. Aí quem vai determinar e vai te solicitar isso é o teu médico, né, é o teu nutricionista. E esses resultados eu sempre falo muito nas minhas redes sociais. Não se baseiem
nesses valores de referência que vem nos exames, né? Cada laboratório tem o seu valor de referência. E eu sempre digo, se eu deixar o paciente naquele valor de referência sem que eu faça nada, eu estarei esperando, aguardando até ele adoecer. Então, valor de referência não é valor ideal, não é um bom valor. Mas assim, para fecharmos um diagnóstico a respeito da tireoide, aqui nós estamos falando especificamente do hipotireoidismo, quem pode fazer isso é somente o médico. Então não adianta, por exemplo, você achar isso sobre o seu exame, achar aquilo. Um equívoco muito grande que as pessoas têm, e isso sei lá, numa roda de amigos, né, onde pessoas estejam falando sobre o hipotireoidismo, né, ou mais especificamente sobre a tireoide, né, as pessoas, é muito comum, e eu ouço isso em roda de pessoas que não são médicos e não são nutricionistas, quando apresento, eu fiz no meu exame da tireoide, o meu TSH está muito elevado. Isso quer dizer, né, Ana, que eu tenho hipertireoidismo? Não! A outra diz, Ana, o meu TSH deu baixo. É questão, então, isso significa que eu tenho hipotireoidismo? Não, gente. O TSH não é um exame que vai fechar diagnóstico. Um TSH elevado não significa hipertireoidismo. Um TSH baixo não significa hipotireoidismo. Então, não façam essas conjecturas, né? Volte lá no seu médico, na sua Nutri, entregue o seu exame, ela vai avaliar, né? E outra coisa, o exame, por exemplo, outro exame importante é esse T4 livre que nós pedimos, que é justamente o hormônio T4 circulante no nosso sangue. Ele é mais fidedigno, né? Mas mesmo assim, não é o único. Então, assim, se a paciente, por exemplo, tem um excesso, né? Se tem um T4 livre aumentado, vamos dizer assim, configura o quê? O T, Ana, olha, prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês não trocarem as coisas. Um excesso de T4 livre, que ele está circulante no nosso sangue, configura o quê? Configura hipertireoidismo. O que acontece? O nosso corpo faz uma espécie de sinalização, de comunicação, né? Aonde é sinalizado para a nossa hipófise que ela pode estimular menos a tireoide e, consequentemente, essa tireoide vai baixar o TSH e vai produzir menos o T4 livre. Então, prestem atenção, excesso de T4 livre é hipertireoidismo, né? E o T4 livre alto, então, configura isso. Bom, vamos lá. O T4 livre baixo configura o que, Ana? O hipotireoidismo. Nesse caso, o nosso organismo vai fazer essa mesma comunicação, vai sinalizar a nossa hipófise que ela precisa estimular mais a tireoide a produzir hormônios tireoidianos. Daí o seu TSH vai subir. Resumindo, só para fechar aqui para vocês, T4 livre alto, hipertireoidismo e TSH baixo. T4 livre baixo, hipotireoidismo e TSH alto. Mas atenção,
Não é tão fácil assim, né, gente? Se fosse todos nós seríamos médicos nutricionistas. Pode acontecer de você ter um nível de TSH normal, mas ter hipotireoidismo, porque o seu exame de T4 livre deu baixo. Então, pode acontecer, tendo um TSH normal, você ter o hipotireoidismo. Aí nós temos que ver o seu T4, ver todos os outros exames, e nós também relacionamos hormônios para sim vermos realmente aonde o paciente vai precisar de tratamento, de uma dieta, de uma alimentação especial. Por isso eu digo, só esses exames de TSH, de T4 livre, de T3 livre não são suficientes. Nós precisamos também investigar os minerais, as vitaminas. Por exemplo, muitas vezes o problema em si não está na tireoide, mas na falta dos nutrientes que são necessários. Ok, Ana, mas quais nutrientes que eu devo investigar? Bom, é o médico e o nutricionista que vai determinar isso. Nós vamos solicitar os exames. Como eu falei, as vitaminas do complexo B, os minerais como zinco, iodo, ferro, são inúmeros exames. Aí você consulte o profissional, né? Lembrando sempre que esse hormônio secretado, este T4, ele precisa se transformar no hormônio ativo, que é o T3. E para isso nós precisamos de nutrientes. Então veja, pense comigo, né? Faça o link. Não adianta nos preocuparmos só com o iodo, né? Com TSH, com T3, com T4. Tem uma série de exames que são necessários. Ok, supondo que você já tenha hipotireoidismo, como vamos mudar essa situação? Bom, a primeira coisa quem vai decidir é o seu médico, né? Que é ele quem vai te orientar uma reposição hormonal, como uma levotiroxina, e sempre em jejum, por favor, quando tomarem a levotiroxina, né? Tem que ser em jejum, porque ela precisa que o nosso pH do estômago esteja ácido, né? Não dá para misturarmos a levotiroxina, por exemplo, com café, com chá de manhã, não. Bom, isso foi só uma dica para vocês. Um segundo aspecto, uma segunda situação que nós temos que mudar, que adaptar para ajustarmos o metabolismo, é mudar a alimentação, né? Comer melhor, consumirmos menos alimentos inflamatórios. Em terceiro lugar, como eu digo, mudar o comportamento, diminuindo o nosso estresse, melhorando o nosso sono, praticando alguma atividade física, né? Então, assim, temos inúmeras estratégias para que a sua tireoide funcione perfeitamente. E aqui eu falo no meu caso. Eu, por exemplo, eu comecei a ter o hipotireoidismo, acho que a partir de 24 anos, né? A partir de uma cirurgia que eu fiz, me deu uma descompensação nos hormônios tireoidianos, mas eu digo hoje, eu não tenho problema na minha tireoide. Por quê? Porque a minha tireoide é controlada. E aí vamos adiante. Eu adoro contar algumas coisas que me dizem respeito, porque a gente sempre, né, as nossas experiências de alguma maneira sempre servem de exemplo. E outra coisa, como eu falei, é o médico que vai te prescrever a medicação, o hormônio, a levotiroxina, né? É ele. E esse hormônio é sintético? É sintético, sim, ele é fabricado em laboratório, mas aí pergunte ao seu médico, porque existem também os hormônios bioidênticos, né?
Tá, mas a tireoide num aspecto geral, né? E a nutrição, o que que nós podemos fazer? Bom, nós temos, se você quer emagrecer mesmo, se o seu objetivo é emagrecer, se você procurou um nutricionista, um médico para emagrecer e tendo hipotireoidismo, a primeira coisa é ter uma alimentação equilibrada, ou seja, quantidade, qualidade e sempre lembrando, gastar mais do que se consome. Aí sim você vai conseguir emagrecer. Outra ferramenta que nós fazemos uso para o nosso paciente são indicarmos, prescrevermos na dieta, colocarmos na dieta do nosso paciente alimentos que aceleram o metabolismo. Lembram? Hipotireoidismo, metabolismo desacelerado, né? Uma outra questão também, evitar a exposição aos xenobióticos. Eu já falei sobre xenobióticos aqui quando eu fiz um vídeo sobre destoxificação, lembram? Uma outra questão, atividade física, ter um bom sono, evitar aqueles alimentos que são mais goitrogênicos. O que são isso, Ana? O que são alimentos goitrogênicos? Nunca ouvi falar nisso. São aqueles alimentos que têm uma maior capacidade de formar o bócio. Sabe o bócio? Aquele papo, aquela papada embaixo do queixo, embaixo do pescoço, na região da garganta. Pois é, tem muitas pessoas que têm bócio, né? Justamente pelo alto consumo desses alimentos goitrogênicos. Então, assim, evitar também, eu sempre faço essa referência para minha paciente, evitar alimentos à base de soja, seja o tofu, o queijo tofu, seja o próprio molho shoyu, enfim, inúmeros, né? Nós temos à disposição nos supermercados inúmeros temperos, então não custa olhar o rótulo, ver se realmente tem soja naquela composição. O bom seria evitar esses alimentos à base de soja. Temos que ter um certo cuidado com as brássicas, brássicas eu digo aqui, por exemplo, repolho, brócolis, couve-flor, a própria couve também, podemos ir adiante, vamos pensar no espinafre, numa batata doce, numa mandioca, num morango, num pêssego. Então, assim, são inúmeros alimentos que nós temos que cuidar. E aí alguém já me perguntou em consulta, várias pessoas, na verdade, Ana, eu tenho hipotireoidismo, eu não posso comer brócolis, eu não posso comer couve. Ai, couve-flor eu adoro, enfim. Gente, não existe o eu não posso comer. Nós temos que cuidar o consumo. Obviamente que quem tem hipotireoidismo tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Por exemplo, esses alimentos que eu me referi agora, né? O ideal é que você não os consuma cru, mas faça cozido no vapor, faça refogado, as próprias frutas, né? Porque aí você vai dizer, Ana, como eu vou cozinhar o morango e o pêssego? Gente, façam compotas sem açúcar, sem adoçante, enfim, né? Aí o nutricionista vai sentar com você e vai te dar todas as dicas, né? E evitar, obviamente, vou falar aqui, mas nem seria preciso, evitar os alimentos industrializados, aqueles ricos em açúcares e em gorduras, porque além de não ser ideal para o seu hipotireoidismo, não são ideais para a sua saúde. Pois bem, pessoal, ficamos por aqui, né? Uma amiga ontem me perguntou se eu já havia feito algum vídeo sobre atividade física. Eu sou nutricionista, não sou professor de educação física e nem coach, mas obviamente que nós sabemos e muito a importância
da atividade física. Então eu vou fazer um próximo vídeo a respeito, abordando a importância da atividade física, né, para a nossa saúde, e a atividade física, inclusive, voltada ao emagrecimento. Ok, pessoal? Obrigada pela companhia de vocês. Se inscreva no canal do YouTube, que nós estamos começando. Assine o canal, né? Os vídeos que eu compartilho aqui, eu compartilho lá também. Estamos iniciando lá o processo. Mas o meu objetivo, como eu sempre disse, é trocarmos informações, né? Eu não estou aqui vendendo nutrição, né? Eu estou aqui para promover saúde, para ajudar você, que muitas vezes não tem o profissional ali sempre para te orientar, ok? Então, obrigada. Tenhamos um bom dia. Tchau.